E aí, pessoal, tô chegando. Bem-vindos. Temos de novo hoje o quadro, né? Conforme prometi. Deixa eu sair de cena aqui um pouquinho, que eu esqueci o canetão. Voltei. Então, pessoal, é o seguinte, né? Essa aula de hoje ela está dividida em dois vídeos, né? O primeiro está falando a parte teórica aí da questão de máscara de subrede, classes, né? Que eu tenho. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Acho que deve estar bom o som. Espero que esteja, senão eu tenho que regravar. Questão de classe A, classe B, classe C, né? Questão das máscaras de subrede, né? Então aqui eu vou tentar focar só na parte dos cálculos aí, beleza? Quando a gente fala em máscara de subrede, questões de cálculo de máscara de subrede, o cálculo de rede, cálculo de P's válidos, a gente está falando exatamente disso aqui, tá? A gente precisa fazer um cálculo, né, para saber a quantidade ali de IPs que eu vou ter, né, qual que é o primeiro IP, qual que é o meu broadcast, certo? Então, tudo isso é bem simples de se descobrir. Para realizar isso aqui, eu vou usar deixa eu pegar um IP aqui como exemplo. Achei. Aqui. Eu vou usar aqui um belo exemplo. A gente vai usar, primeiramente, algo que a gente já aprendeu, que é a conversão de IPs, né? A conversão de decimal para binário, né? O binário decimal, né? Tanto faz. Mas aqui vai ser muito mais prático, tá? Por quê? Quando a gente fala em IPs, eu já vou colocar o IP aqui que eu vou usar como exemplo, tá? Vai ser vou colocar bem grande aqui, 10.20.45, acho. 12.45. 12.45, tá? Quando a gente fala em P, a gente sempre vê isso aqui, né? 4 casas e uns números ali. 200.15.22.10, 192, 168, ponto alguma coisa, 10.1.1.1, né? Então a gente sempre vê a numeração, mas por trás disso aqui existem os decimais, tá? E esses decimais são é um octeto de decimal, tá? A cada ponto desse aqui eu tenho 8, né, binários, ou 0 ou 1, tá? Por quê? Isso aqui ele chega no máximo 255. Cada casa dessa aqui chega no máximo 255. Então, por isso que eu tenho 8, né? Porque 2 elevado a 8, 256. Ou 255. 255, né? Aí, deixa eu pegar um código aqui. Cadê o Marci? Espera aí, que eu saio de cena e volto, né? Porque como eu estou fazendo gravação no quadro, galera, é meio escroxo mesmo. Tá. Vamos lá. Tá, então quando eu tenho 2 elevado a 8, eu tenho 256 aqui, beleza? Mas isso aqui ele chega no máximo 255, tá? Então vamos lá. Para fazer essa conversão, eu tenho uma regra muito bacana que é o seguinte, tá? Pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que é fazer isso aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui, né, para facilitar, se eu fizer essa soma aqui, dá exatamente o número final da minha casa de máscara, beleza? E aí, como é que eu faço para transformar isso aqui em binário de uma forma rápida? Eu jogo o número que se aproxima mais, eu pego o 10. Qual que é dessa lista o que mais se aproxima de 10? Né? É o 8. Né? Então, onde o número que mais se aproxima, eu coloco o meu binário 1, que é o meu binário de número ativo. Né? 1 para... deu 8. 8 para 10 falta quanto? 2. Né? O 4, se eu colocar 8 mais 4, dá 12. Então, passa. Então, 0. Se eu colocar o 2, ele fecha o 10. E aí, nos outros, eu vou preenchendo com zeros, tá? Aqui eu tenho que ter os zeros à esquerda, porque eu preciso preencher o meu octeto, beleza? Então, como que vai ficar esse 10 aqui? Ele vai ficar 4 zeros, 1
0, 1, 0. Ponto. 20, eu faço a mesma jogada. Qual que se aproxima mais do 20? É o 16. 16 com 8, passa de 20. 16 com 4, 20 exatamente. Né? E aí eu preencho os meus outros com zeros. E aí eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 zeros. 1, 0. 1, 0, 0. Não tem nada de 100 e 10 aqui não, né? É binário, é 1 e 0. 12. Qual que se aproxima mais de 12? É o 8, porque depois do 8 só tem o 16. 8 com 4, 12. Né? Matei já aqui, ó. Preenche com zeros. Não esqueçam dos zeros. Tenho 4 zeros. Do 1 e 1. E 0 e 0 e ponto. E o 45, qual que se aproxima mais de 45? É o 32, eu vou fazer aqui em cima. 32 com 16 passa de 45. 32 com 8, 40. Está no caminho. 40 com 4, 44. 44 com 2, 46. Então passa. Mas com 1, fecha. Né? Preenche com 0 à esquerda aqui. Eu tenho 2 zeros, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Beleza, eu já tenho meu IP em binário, tá? Agora eu chego na minha máscara. Mas para fazer a máscara eu preciso de uma informação importante, que é qual vai ser a minha máscara. Vai ser 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/16, 1/8. Eu preciso ter essa informação. Quantas máquinas eu vou deixar na mesma rede, né? Eu vou ter mais redes do que hosts, eu vou ter mais hosts do que redes, né? Isso é uma informação que geralmente a pessoa já te traz. Nesse caso aqui, a gente vai dizer que essa máscara é 1/26, beleza? /26 quer dizer que eu tenho 255. Por que 255? Já vou explicar. 255 barra e ponto, tá? Porque eu tenho 3,255. Cada desse aqui, eu não falei que eu tenho 8, né? Então, eu estou dizendo que 8 mais 8, 16, né? Mais 8, 24. Mais 8 seria aí 32, certo? Quando eu digo que é /26, eu estou dizendo que eu estou usando esses 4, ou seja, eu tenho esses 8, né? Eu tenho 8 uns, ponto 8 uns. Por que 8 uns? Se eu juntar tudo isso aqui, dá exatamente 255. 8 uns, ponto. Teoricamente, aqui eu tenho mais um octeto, né? Quando eu estou dizendo, ó, até aqui eu tenho 8, 16, 24, né? Eu estou dizendo que a minha máscara é /26. Ou seja, desses 8 octetos, desse octeto aqui, desses 8 números, eu estou pegando 2 e estou dizendo que já é de rede, tá? Ele já pertence à rede. Então, ele já está com 1 também, eu já estou utilizando eles. E aí, o restante aqui é 0. Quantos que sobrou? 6, né? Então, em binário, a minha máscara /26, eu já sei que é assim. Agora, qual é essa máscara, né, aqui no decimal? Muito simples, tá? Eu não tenho um octeto? Eu tenho os 2 primeiros, já estão com 1. Eu vou pegar esse octeto, jogar aqui, onde tem 1, eu faço a mesma jogada da soma. 128 mais 64, 192. Tá? Então, eu sei que a minha máscara é 255, 255, 255.192. Essa é uma máscara /26. Tá? Quando é /26, eu estou dizendo que eu vou utilizar 26 para a rede e vou deixar apenas 6 para hosts. O que é host? É as máquinas, os computadores, né? E aí entra uma fórmula, tá, pessoal? Que é 2 elevado ao número de hosts menos 2. Por que menos 2? IP de rede, que é o primeiro IP da rede, e o broadcast, que é o último. Eles não são utilizáveis, tá? Essa é uma regra, uma fórmula
padrão, ela não muda. 2 elevado ao número de hosts menos 2. Quanto que é o número de hosts que eu tenho aqui? 6, né? Então, 2 elevado a 6 vai dar 64, né? Menos 2, 62 hosts válidos. Por que válidos? É os que eu posso colocar na máquina, lá no IP, no computador, que eles vão se comunicar, tá? Ah, mas beleza, eu quero saber qual é a faixa desse IP, desses hosts válidos, e eu quero saber qual é o meu primeiro IP de rede, e eu também quero saber qual é o meu broadcast. Eu não sei, né? Beleza, vamos descobrir aqui qual que é o gateway, qual que é o primeiro IP da rede, né? Não IP válido, IP de rede. Então, eu sei que a primeira, a segunda e a terceira é 255, ou seja, estou utilizando tudo, é rede. Então, ele teoricamente aqui, ele vai continuar sendo o mesmo que está lá em cima, que é 10, 20, 12, tá? Aqui a gente usa uma regra de AND lógico, tá? Lembra da tabela verdade do E? A gente utiliza aqui, tá? Como eu preciso saber qual é o meu último aqui, porque os 3 primeiros, né, é uma barra 26, então eu sei que os 3 primeiros continuam iguais, eu vou usar meu AND lógico no final. Como que funciona esse AND lógico? Tem uma tabela, uma regra, tá? A tabela do E, né? 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. E 1 e 1 é 1. Só é verdade quando ambos são verdade. Eu vou pegar este binário e vou fazer um AND lógico, né? Um embaixo do outro. 1 com 0 é 0, né? 0 e 0, 0. 1 com 0, 0. 1 e 0, 0. 0 e 0, 1 e 0, 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, né, peguei o binário de cima, coloquei no de baixo e é como se eu fizesse uma comparação. É assim que faz. Então, deu tudo 0, não tinha nenhuma verdade aqui. Então, o meu IP, o meu gateway aqui vai ser 0, tá? Aí, vamos lá, beleza. Eu já descobri o meu primeiro IP, né? O meu IP de rede, meu gateway, é 0. Agora eu quero saber qual é o meu broadcast, qual que é o último. Se eu tenho 64 hosts e o primeiro, esse aqui é o primeiro, é 0. Qual é o último? 63. Por quê? Porque o 0 conta como número, né? 0 já começa contando como 1, né? Então, o 63 vai ser o meu último, né? Vai ser o meu broadcast, né? E aí eu tenho 62 hosts válidos. Então, qual vai ser o meu primeiro IP utilizável nessa rede? Vai ser 10.20.12.1, né? Eu vou poder utilizar o 10.20.12.1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, até o 10.20.12.62, porque o 63 é o broadcast, não é utilizável, beleza? Então, fechei aqui minha conta. Eu sei qual é o meu IP da rede, eu sei qual é o meu broadcast e eu sei qual é a minha faixa de hosts válidos, né? Eu sei a minha máscara, eu sei qual é a minha conversão em binário. Se eu fizer, eu quero converter o gateway em binário, é só utilizar essa tabela aqui embaixo, tá? A mesma coisa, né? E tá tudo aí, tudo finalizado, né? Bem tranquilão, né? Certo? Professor, mas e... Vamos lá, vamos dar um outro exemplo aqui. E se eu tivesse um /28? Vamos fazer? Vamos fingir que isso aqui é um /28? Deixa eu só apagar essa parte aqui. /28. Olha só que legal. Se fosse lá o mesmo IP, tá?
e ele fosse um barra 28. E eu tivesse as seguintes perguntas. Me informe o número, o meu gateway, o meu broadcast e a minha faixa de IPs válidos, né? Como eu vou fazer isso aqui, né? Se eu tenho um barra 28, a primeira chave seria fazer a conversão do IP, né? A gente já fez aqui a conversão para o binário, correto? Mas eu tenho que descobrir a minha máscara, né? Eu sei que a minha máscara é barra 28, então eu estou utilizando 28 números, né, do total de 32. Então, eu estou utilizando 255, que são 8 completos, 255, que são 8 completos, 255, que são 8 completos. Já tenho 24, né? Vou utilizar 25, 26, 27, 28. Ok? Né? Vou fazer diferente. Vou fazer um barra 29 aqui, ó, para dar certo. Barra 29, tá? Isso. 29. 30, 31, 32. Sobrou 3. Esses 3, né, são zeros. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei o octeto, tá? Então, a minha máscara barra 29, eu preciso saber agora qual que é, né, em decimal aqui, para me colocar lá qual que é a minha máscara. O que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou transformar na minha tabela. 128 mais 64, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 uns, né? Então, eu vou jogar aqui, ó, 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8. 3, 4, 5. 128 mais 64, 192, mais 38, 220, mais 16, 240, mais 8, 248. Vamos ver se vai dar certo. 248, 252, isso aí, 248. Tá? Então, a minha máscara é 255, 255, 255.248. Né? Beleza, eu já sei minha máscara. Agora vamos lá. Eu preciso descobrir os IPs, né, os hosts válidos, e eu preciso saber o broadcast e o primeiro IP da rede. Qual que é a forma? 2 elevado ao número de hosts menos 2. Quantos números de hosts me sobrou? 3. 2 elevado a 3 menos 2. Quanto que é 2 elevado a 3? 8. Menos 2 é igual a 6. Eu vou ter 6 hosts válidos. Por que válidos? Que eu vou poder utilizar. Como assim? Eu ainda não entendi, professor. É como se você tivesse o laboratório de informática aqui, que tem 30 máquinas, e eu pegasse e falasse para vocês, ó, eu quero que vocês configurem essa rede aqui, né, em uma rede barra 29. Ou seja, dos 30 computadores, eu ia ter que fazer várias redes de no máximo 6. Ou seja, eu teria 6 computadores que iam se enxergar. Os outros seriam uma rede separada. Então, eu ia criar várias sub-redes dentro do meu próprio laboratório. Entenderam a jogada aqui? Então, 6 computadores iam ter esse IP, outros 6 iam ter outro IP e por aí foi, tá? Então, eu tenho 6 hosts válidos, beleza? Eu sei que o meu IP aqui é 10.20.12, né? Ponto 45. End lógico agora para mim saber o meu primeiro IP da rede, né? Vamos lá, vou fazer a jogada aqui, ó. 1 e 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Né? Quantos que já correu aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Está meio torto aqui, estou me perdido. 4. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. Olha só. Beleza, eu tenho o meu binário aqui, né? Então, é a mesma coisa que eu tivesse pegado isso aqui, mas no final é este binário. Agora a gente vai converter ele para saber o primeiro IP da rede, né? Então, eu tenho lá, eu tenho um 1 aqui e um 1 aqui, né? Exatamente como está lá, ó.
É aquilo ali que deu o end lógico. Então, eu tenho 32 mais 8, 40, né? Então, eu sei que o meu... Olha, viu só como nem sempre é 0 e nem sempre é 1, tá? O meu gateway aqui é 40. Então, o meu primeiro IP da rede, ele é o 40. É o 10.20.12.40, tá? Então, este aqui é o meu IP, né? Primeiro IP da rede. Ou melhor, né? Vou colocar aqui o gateway. Mas, na verdade, não é gateway que a gente fala, tá? Eu estou falando errado aqui, né? O primeiro IP da rede, né? IP de rede. Tá? IP da rede. É porque gateway é outra coisa. Desculpe desconsiderar as partes que eu falei gateway, ok? IP da rede. O meu último IP vai ser qual? Se eu tenho 8, né? Contando. Então, 40, se são 8, vai ser 47, porque o 0 conta, né? Então, ponto 47 vai ser o quê? O meu broadcast, tá? Já sei meu IP de rede, já sei meu broadcast, sobrou 6 IPs válidos. Esses 6 IPs válidos vão ser os que eu vou usar nos computadores, né? Que é a faixa do 10, 20, 12.41 até o ponto 46, né? Serão os 6 IPs válidos. Deu para entender, pessoal? Então, dependendo da barra aqui da máscara, a lógica, a questão muda, né? A lógica não, a lógica sempre será a mesma. Mas o cálculo aqui, a quantidade de hosts ou a quantidade de máscara, ela muda drasticamente, tá? Se a gente tivesse aqui, ó, vou dar um exemplão bem rápido aqui, ó. Não era para me ter apagado isso aqui, mas já apaguei. Se eu tivesse um barra 16, né? Olha só, eu teria esse mesmo IP, só que ele era barra 16, tá? Putz, e agora? O que é o barra 16? Eu estou usando o primeiro octeto e o segundo octeto para rede. Então, é 255, 255.0, por quê? É 16, né? Então, o próximo aqui é 0 e o próximo é 0, né? Então, mudaria toda a quantidade aqui, ó. Aqui seriam 8 zeros, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui seriam 8 zeros. Beleza, né? Até aqui tá beleza, professor. Mas aí, se eu tivesse um barra 16 e eu quisesse saber a quantidade de hosts válidos que eu tenho aqui, né? Qual que seria a minha conta? Né? É a mesma fórmula. 2 elevado ao número de hosts menos 2. Quantos hosts eu tenho aqui? Se é um barra 16, me sobrou quantos? 16, né? Então, 2 elevado a 16 menos 2. Quanto que é 2 elevado a 16? Essa eu vou ter que fazer na calculadora. Sessenta e cinco mil quinhentos e 65.536 menos 2, 65.534 hosts válidos. Entenderam aqui a magnitude disso? É como se eu pegasse uma rede, barra 16, né? Eu vou poder configurar uma rede com 65.534 hosts válidos. Então, eu vou ter 65.534. É como se eu pegasse um lugar e colocasse 65.534 computadores que vão estar na mesma rede, tá? Então, é uma magnitude muito grande, tá? É difícil a gente ter uma lógica de uma rede barra 16, tá? Não faz sentido nenhum, beleza? Bom, pessoal, eu tentei tratar isso aqui da forma mais objetiva e
e rápida possível, tá? Com certeza vocês terão, alguns vão ter algumas dúvidas, tá? Mas isso aqui, a questão é vocês pegarem isso aqui e dando uma praticada, tá? Mas depois que pega o jeito, não tem muito segredo não, beleza? Então, geralmente, para que eu uso isso aqui? Ah, você vai chegar numa empresa lá para fazer um serviço, digamos que vocês estão trabalhando, não estão trabalhando com programação, mas até programação vai usar, tá? Ah, eu preciso de uma rede /24, ou configura minha rede em classe B, eu quero IP da classe B, que é o que vocês viram aí, e /29, /30, né? Geralmente, quando a gente contrata um link dedicado, ele já vem aí com /30, né? Ou /29, né? Por quê? Porque são poucos IPs válidos dentro desse IP, tá? E aí você tem que configurar, né? Concurso cai muito, uma rede /24, qual vai ser o primeiro IP, vai ser IP de rede, qual vai ser o broadcast, né? Para saber isso aí, você vai pegar e fazer esse jogo de cálculos aqui de fórmulas de binário, tá? Não é difícil, tá? Mas é essa utilização, é muito importante saber. Quando a gente está trabalhando nessa área, a gente usa muito essa linguagem técnica. Eu não vou lá e falar, coloca máscara 255, 255, 255, 0. Não, a gente abrevia ao máximo. Ó, eu quero uma rede /24. Né? Qual que é a máscara? É /26, é /24, é /25. Então a pessoa já se liga, já vai saber qual que é. Fechou? Espero que eu tenha conseguido explanar de forma adequado isso aqui, tá? É por isso que eu precisava do quadro, que eu precisava fazer as contas, né? E ainda assim é meio complicado para mim fazer isso aqui no quadro sem ter uma pergunta, um retorno de vocês, porque eu sei que dá uma embaralhada, mas qualquer dúvida, por favor, né, mandem questões aí que eu tento passar novamente, né, tentar explicar de uma outra forma, ou com exemplos, ou tentando tirar a dúvida de vocês. Beleza, pessoal? Agradeço demais, espero que estejam todos bem e nos vemos aí, né? Até semana que vem, né? Provavelmente vocês já sabem disso, a gente vai estar postado aí a nota da N1. Fechou? Valeu, galera. Até mais. Tamo junto. Fui.